Olá, pessoal! Você sonha em falar inglês fluente sem aquela pronúncia travada? Conheça a fórmula do inglês fácil, que transforma 6 anos de estudo em apenas 3 meses. O segredo? Cada povo vê o som escrito de um jeito diferente. Mas com a tabelinha do inglês, você desvenda o código do som das letras, pronunciando natural como nativo. Adeus frustrações, olá comunicação orgânica. Imagine se comunicar com o mundo todo em viagens, trabalho ou Netflix sem legendas. É simples, rápido e comprovado. Hoje o amor está no ar. Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Estou com ela, Thalita Santos, seja bem-vinda. Oi! Bom, pessoal, hoje estou recebendo uma convidada muito bacana que eu quero comentar aqui, porque ela está participando pela segunda vez do nosso podcast. Ela participou a primeira vez, acredito que um mês antes de eu conhecer a senhorita Thalita. Estou com ela, Ana Nete, que é psicóloga e palestrante. Seja bem-vinda, minha querida, tudo bem? Muito obrigada, eu tô muito animada, muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que a gente possa ter um bate-papo maravilhoso nessa noite aí. Tá certo. Antes de começar esse episódio, eu vou até pedir porque eu gosto muito da versão que a Thalita conta, como a gente se conheceu, né? Porque a Thalita, ela tem lembrança muito de detalhes, né? Mas quando eu trouxe a Nanete a primeira vez no podcast, eu não conhecia e tudo mais, né? E a Nanete tem um projeto muito bacana que é o Love Adventista. É um projeto muito interessante e a gente conversou e tudo mais sobre o relacionamento e eu tava meio desanimado, porque ainda tava vivendo ainda aquela coisa, ainda, não digo de luto, mas aquela coisa assim, putz, ninguém vai querer ficar comigo, que droga, não sei o que, tudo mais. E até o André falou assim, não, mas tem que ver que você tem que ir em lugares, você tem que ver que você tem que ir em lugares que onde as pessoas do teu nicho estão, né? E foi através de um lugar em comum, chamado Hane Matsuri, que é um evento japonês, que através desse evento, não sei se foi um story, agora me corrija se eu estiver errado, foi um story da Thalita, que conectou a gente através das redes sociais, que assim conhecemos. Então foi muito bacana isso, né? Não sei se você se lembra desse fatídico dia que do nada, surgiu um cara aqui, né? Fatídico dia. Gente, como ele é dramático, né? Ai, não vou encontrar ninguém. Gente, eu lembro. E assim, pra mim foi um pouco engraçado, porque a pessoa simplesmente, oi, aí eu, essa pessoa não me segue, não tá no meu ciclo de amizade. Quem é essa pessoa? Ah, você é educada, né? Oi, e aí? Começa a conversar, e sai, e cá estamos. Eu acho assim que foi uma coisa assim muito, muito bacana, porque... E aleatório. Por que que eu digo assim? Porque a Thalita, ela é adventista. E foi muito bacana, eu sou católico, ela é adventista, a gente somos de duas religiões diferentes. E eu também tô aprendendo umas coisas muito legais sobre os adventistas, que eu não sabia, porque eu não tive contato tão próximo com alguém que é adventista, com caso, como namoro e tudo mais. Sim. E você tem um projeto que é muito bacana, que é o Love Adventista. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto pra gente. Vou falar assim, pessoal, é o seguinte, esse projeto surgiu no ano de 2017. Eu estava, acho que mais ou menos uns 3 anos divorciada, e alguns amigos, familiares, estavam me falando, Nanete, cria um canal pra você no YouTube. Eu até me lembro que nessa época eu estava com a faculdade de psicologia trancada, meio perdida, assim, sem saber o que fazer da vida. E eu pensei, nossa, criar um canal, eu vou fazer vídeo sobre o quê? E aí me veio na mente uma ideia de criar um projeto voltado para o público que eu mesma estava vivendo ali, que era um período de divórcio. O divórcio é uma situação que a gente sabe que é muito complicada, muito complexa, ainda mais se tem filhos. Tem vários contextos, né? Mas dentro das religiões, ele é um pouco mais complicado. Porque a religião, ela diz que o divórcio não é por qualquer motivo. Então, quando você se divorcia, cria às vezes um tipo de até preconceito das pessoas que não entendem o motivo pelo qual você se separou. Então, nós criamos esse projeto, depois uma colega entrou junto comigo, que eu conheci na faculdade de psicologia, e nós tocamos esse projeto. Ele hoje nas redes sociais, só no Instagram nós estamos com quase 108 mil seguidores, né? O projeto ele surgiu com um foco central, que ainda é o mesmo, que é aconselhamento sobre relacionamento em geral, né? Então, no caso, a gente foca aí para dar apoio mesmo para esse público, e não só divorciados, tá, pessoal? Solteiros em geral, viúvos, pessoas que estão aí, às vezes, sem ter um norte na vida. Porque o que acontece? O solteiro, tudo que ele mais quer é encontrar alguém.
Só que às vezes ele se perde. Ele não encontra a si mesmo. Então, a gente tem esse foco de dar esse apoio, ainda mais para a pessoa se encontrar, ter uma autoestima e aproveitar esse período de solteirice. Porque toda a nossa vida ela é feita de fases. A fase de solteiro ela é muito importante. E a fase do divorciado também, para que haja cura. Então, a gente apoia todas essas questões, né? Mas também, pessoal, a gente trabalha muito com encontro de solteiros. Cursos também. Então, é um projeto que tem várias facetas aí. E tem sido muito bom trabalhar com isso, né? Exatamente. E eu ia te falar sobre o divorciado, né? O divorciado a gente percebe que muitas pessoas têm pedido divórcio nos últimos tempos. Até eu brinco assim, que eu sempre falava assim: tem 2 provas de amor. Meu pai, minha mãe, William Bonner e Fátima Bernardes. E William Bonner e Fátima Bernardes se separaram. Pois é. Aí aquilo me surpreendeu de uma certa forma. Eu falei, caraca, os caras estavam tanto tempo juntos. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? William Bonner e Fátima Bernardes não estão juntos. Os caras apresentam o Jornal Nacional a vida inteira lá. E do nada, eu falei, pô, o amor não existe, tá uma coisa errada aí. Então, mas assim, brincadeiras à parte, eu digo assim que eu sempre falo, a Thalita, ela é minha companheira. Além de ser minha namorada, ela é uma pessoa que qualquer rolê a gente tá junto. Mas assim, é qualquer rolê mesmo, assim. Desde a coisa mais adversa possível, desde uma coisa que eu gosto, ou que ela gosta, né? Então a Thalita, ela é uma pessoa assim, a gente se conectou de uma forma muito, muito profunda nesse sentido. Mas assim, que nem eu falo pra ela, assim, hoje eu não consigo, por mais que a gente esteja, eu não consigo imaginar hoje eu sem ela, porque eu nunca passei tanto tempo com uma pessoa, Olha né? só. E eu diria assim, do divórcio. A gente fala do divórcio. Se casamos, estamos felizes, pum, divórcio. O que tá causando os divórcios? É a ansiedade, é aquela coisa assim, uma mudança de pensamento, putz, o pessoal ver e tal. O que tá acontecendo com o ser humano nesse sentido? Olha, você falou o que está acontecendo com o ser humano. Na minha percepção, o ser humano está mudando muito o comportamento, como vem mudando em todas as eras, né, desde quando o mundo é mundo. Mas nós passamos por uma grande mudança mundial, que foi a pandemia. Isso afetou em todas as áreas, a economia, né, a cultura, mas afetou diretamente a forma das pessoas se relacionarem, diretamente. E uma das coisas que veio de brinde aí com a pandemia foi o nível de ansiedade que aumentou demais. As pessoas querem as coisas muito rápido, muito perfeito. O nível de frustração aumentou muito, né? O limiar de frustração. Então, ao meu ver, o que está acontecendo? As pessoas não estão tendo mais paciência. Tanto que, às vezes, no nosso projeto, algumas pessoas falam, eu não quero encontrar ninguém porque eu tô com preguiça. Já ouviram essa expressão? Sim. Preguiça de encontrar alguém. Sim, eu também estava, uma época assim, eu tava... Então você sabe, você conhece. Sim, sim. Por que, Henrique e Thalita, essa preguiça? Porque é a preguiça de você, por exemplo, ter que pedir alguém namoro. Tem o risco de receber ou não, certo? Então já começa aí. Os rapazes... risco de frustração, né? Sim. Não quero me frustrar, então eu nem vou correr o risco, né? Então as pessoas estão passando por essa questão, né? Medo de pedir namoro, medo até de dar certo, medo de conhecer a família do outro, medo de, por exemplo, eu gosto de você, mas se você tem um filho, o que eu faço? Então as pessoas estão passando por essa mudança comportamental, porque, gente, relacionamento dá muito trabalho. E não é o investimento que você faz, você investe dinheiro? Investe, mas é o mínimo que você investe. O que você mais tem que investir é tempo, paciência. Então o que acontece? As pessoas acabam se casando pela emoção de estar com alguém, porque nós não fomos feitos, criados, a nossa estrutura não é para ficar sozinho. Você pode ver até os próprios animais, né? Os animais, quando estão juntos, eles são mais felizes, né? Entre vários motivos, né? Vão procriar, mas vão estar mais felizes, vão render mais. O ser humano também é assim. Nós não fomos feitos para viver sozinhos. Então eu acabo me apaixonando, né? Até vocês mesmos, acho que pelas contas vocês estão mais ou menos 1 ano de namoro, né? Isso, 1 ano, dia 5, dia do pagamento, grande dia, dia de receber e gastar, né? Gastar com a namorada, né? Exatamente, Com né? certeza, Com né? certeza. É que nem você falou, eu concordo com você quando você fala assim, não, o dinheiro, claro, você vai gastar dinheiro. Sim, sim. Sem dinheiro, felizmente, a gente não tem como, né? De amor, como fazer nada você não sem paga dinheiro, com né? amor, né? As coisas, né? Então, dinheiro realmente vai, mas assim, você falou a palavra certa, tempo. E esse tempo, às vezes, você pensa, putz, tá aqui em casa, tem que dar atenção pra namorada e tal. Mas é aquela coisa, eu e a Thalita,
uma coisa que é legal que a gente tá 1 ano junto e a gente faz as mesmas coisas junto. Então, assim, até eu brinco, ela é minha player 2 no videogame, ela gosta e tal. Então, isso ajudou a gente a se conectar, a ter atividades juntos, né? A gente tá tendo um podcast juntos, já Sim. passamos vários episódios, eu não sei quantos agora, que eu não contei desde que eu te conheci, mas é uma média, assim, a gente tá toda semana praticamente gravando, eu e ela. Então, assim, a gente criou um hábito, eu e ela, de estar sempre fazendo as coisas juntos. Legal. E eu acho, por exemplo, muito bonito, por exemplo, meu pai e minha mãe. Eles montaram um restaurante juntos, cresceram juntos, trabalharam juntos. E estão juntos ali pro que deve Sim. é a vida deles. E eu acho muito bonito isso. Sim. Então, isso é uma coisa que eu falei assim, não, a Thalita tá aqui comigo, todo episódio. Claro que não é a mesma coisa a gente no restaurante, elas são contextos diferentes, mas assim, eu quero dizer assim que eu tô pro que deve e ela também tá comigo, e isso faz com que fortaleça o nosso laço, né? Declaração, isso é uma declaração de amor, hein, Thalita? Olha só. Eu tô amando, gente. Eu decorei em casa, direto, tal, com o script aqui embaixo. Não, é brincadeira. Mas é que eu falo assim, nesse ponto, assim, como se diz, a camaradagem, como posso dizer assim, companheirismo, né? É companheirismo. Sim. Isso pra mim faz total diferença. Isso Com pra mim tá certeza. fazendo uma diferença muito grande. E que nem eu falo, ainda a gente não passou da fase do namoro. Que eu não sei se tem muito, que eu brinco pra ela, você foi casar, será que a gente vai ter esse ânimo que a gente tá tendo tudo? Porque a gente fica ansioso pra se ver, fica ansioso pra gravar e tudo mais. Sim. Será que a gente vai ter essa ansiedade pra vida inteira? Eu espero que sim, porque eu gosto. Sim. É a fase boa. Como eu ia mencionar, né? Vocês estão chegando aí 1 ano de namoro. Em média, a paixão, que é essa emoção que você falou, essa frio na barriga, ela dura em média 2 anos. Depois de 2 anos, o que acontece com o relacionamento? Ele evolui. Ou ele termina. Minhas armas. Aí vai de vocês, né? Ferrou. Ele tem que evoluir da paixão pro amor maduro. O que seria a diferença de um pro outro? Você vai continuar tendo um sentimento, na verdade agora racional pela pessoa, mas você vai escolher estar com ela. Aquele frio na barriga, ele vai diminuir, quase sumir. Agora é forma racional, só que voltando respondendo, fechando essa questão do divórcio, o que acontece? Depois eu quero falar sobre um ponto muito interessante sobre a relação de vocês, que é a questão do companheirismo, por que tá tão legal a relação de vocês, e vai servir para o pessoal de casa também, que é muito interessante isso que eu vou falar. Então o que acontece? Passou esse período de 2 anos, as pessoas vão cair na real. Elas vão olhar para o outro e vai ver que o outro não é tão bonito como eu achava, como meu cérebro achava que era, porque estava apaixonado. Né, a toalha na cama vai começar a aparecer para quem tá casado, né, ou mora junto, né, os defeitos vão começar a aumentar. Então o que acontece, Henrique e Thalita? A pessoa, se ela tem um nível de frustração muito alto, o limiar muito baixo, ela já fala, isso eu não quero isso pra minha vida. Então ela acaba se divorciando. Um dos motivos também que tem aumentado os divórcios é a independência financeira feminina. A mulher pensa o seguinte, eu não preciso aguentar isso aqui, então Se tolerar esse tipo de coisa, né? O que acontece? Ela é até mais feliz, entre aspas, porque a mulher, quando ela não está numa relação, que a mulher quando está na relação, ela se entrega demais. Quando ela não está, ela cuida mais de si, entende? Só que ela não acaba não tendo os benefícios de estar casada. Então, são várias nuances, mas ao meu ver, esse nível de frustração que aumentou demais as pessoas, não, eu não preciso disso, tenho preguiça disso, acaba causando esses níveis altíssimos de divórcio. Eu conheci um caso de uma pessoa que namorou muitos anos. Namorou. Quando ela se casou, ela ficou casada há meses. Porque não tinha a ver. Aquele namoro de ir só na casa e visitar de vez em quando, não era a mesma coisa do que estar morando junto, tendo que fazer comida junto, cada um gosta de uma coisa, cada um dorme num horário, cada um quer dormir do mesmo lado da cama, um quer com a janela aberta, outro quer com a janela fechada. Na minha família, por exemplo, né, minha e do meu esposo, eu sou uma pessoa que sinto muito calor. Então eu durmo com o ventilador ligado até no inverno. É loucura, né? Mas eu durmo. Gente, sou do Espírito Santo, sinto muito calor. Então ele acostumou um pouco, mas ainda ele reclama. Então essas questões, se a pessoa tiver um limiar abaixo de frustração, ela fala assim, olha meu amigo, vamos terminar. E às vezes nem dá o motivo para a pessoa. Sim. Entende? Então, assim, a gente pode enumerar outras questões que tem na estatística mesmo, né? Que é a falta de diálogo, problema financeiro, essas estão no topo das estatísticas. Mas, ao meu ver, como profissional da área, muitos anos aconselhando, é essa questão do baixa frustração mesmo. Quer dizer, perdão, da alta frustração, de eu falar, não, isso aqui eu não quero,
E às vezes são situações, como eu falei, fúteis, tá, pessoal? Não é coisas grandes, como uma traição, por exemplo, uma agressão física, que são situações que realmente, às vezes, né, requerem uma separação, né? Para a pessoa até proteger sua própria vida. Então, ao meu ver, respondendo sua pergunta, é mais essa questão aí mesmo, da pessoa não, olha, para mim não dá, eu não sou obrigada, né? Sabe aquela ditado, eu não sou obrigada. E acaba, às vezes, perdendo um bom relacionamento, que foi o caso dessa mulher que eu estava aconselhando hoje, que veio pelo Love Adventista, falando que pediu divórcio, mas está arrependida. E agora o marido que não quer mais falar com ela. Eita. Entende? Então é complicado, às vezes joga tudo pro ar, uma vida toda construída, porque às vezes por uma situação banal. De não querer perdoar, de não querer relevar. Eu sei que não é fácil, gente, mas são situações importantes dentro da relação, relevar e perdoar. E eu gostaria de fazer um comentário em cima disso, que realmente o que eu percebi, que assim, as pessoas elas estão com preguiça e quando ficam dentro daquele mundinho, querem coisa rápida. E infelizmente às vezes eu vou ali no Instagram da pessoa, essa pessoa não tem o tipo físico que eu quero. Tenho preguiça de ir tentar alguma coisa. Hoje em dia é tudo muito midiático. Exatamente, exatamente. Thalita, você puxou uma coisa tão importante, porque as pessoas se apegam em detalhes. Eu conheci uma mulher que ela disse que para ela encontrar uma pessoa, um homem para ela, tinha que ser de uma altura X, do tom de pele que ela falou e a cor do cabelo X daquele lá. Sabe? Ela encontrou um outro rapaz que não tinha quase nenhuma característica, mas era um rapaz bom, trabalhador, veio visitar de um estado longe, levou ela para passear e tudo, sabe? Bancou a viagem, porque, claro que hoje, como eu falei, a mulher, ela pode sustentar? Pode, mas nada mais gostoso do que um homem poder nos presentear com a sua segurança financeira. É maravilhoso. E ela não quis nada com esse rapaz. Mas a história não acabou. Ela encontrou um outro. O outro tinha as características físicas que ela estava procurando, mas era uma pessoa que não queria nada sério, só usou ela. Então, esse olhar totalmente contaminado, e agora eu vou pisar um pouco aqui no calinho das novelas, dos doramas, traz uma ilusão do que é um relacionamento ideal, sabe? Ela gosta. Não quero uma briga com o casal. Não, fica tranquila. Não, mas você não é o do cara do dorama, então isso é bom. Não, eu sou o cara, sei lá, real, você é o cara real, da vida real. Eu sou o cara banana. Não. E essa ilusão, sabe? De que tem que ser assim, tem que ser dessa forma. E outra coisa, gente, o que uma foto de WhatsApp vai falar real do que é a pessoa? Você vai olhar ali, você vai ver que não é a mesma coisa presencialmente, né? Então são situações realmente que têm dificultado. Até, às vezes a pessoa mesmo não encontra ninguém por causa dela. Ela é o verdadeiro culpado. Sim. E outra coisa que eu também gostaria de falar, pisar também um pouquinho no carinho aqui, gente, não vão com esse papinho de galã de dorama. Gente, vamos sair um pouquinho dessa bolha, vamos ser um pouquinho realista e principalmente fiquem com pessoas que querem estar com vocês. Não com aquela pessoa que no Instagram tem uma vida incrível, é ótimo, maravilhoso, mas aí você chega ali, a pessoa não te trata nem com educação. E o meu querido digníssimo aqui é melhor do que qualquer galã de dorama, tá, meninas? É isso aí, somos contra o BTS. Não, retire o que vocês dizem. Ó, ela tá numa Brincadeira da tarde, vão ser cancelados. Não, brincadeira, né? A Thalita ama o BTS, né? Gosta muito. E eu tô tendo a oportunidade de tentar conhecer, né? Conhecer um pouco mais esse mundo. Aí eu falei pra ela ainda, eu tenho dificuldade em me acostumar ainda, é que assim, eu fui acostumado muito com filme americano, com desenho americano, então quando eu pego a mídia japonesa, a mídia asiática, coreana, eu ainda tenho um pouco de dificuldade de assistir, porque eles têm um jeito um pouquinho diferente do que os filmes americanos de fazer, eles são muito... Por exemplo, esse negócio de colocar efeito, parece que eu tô assistindo um episódio de Chaves, às vezes colocar efeito no fio. Cara, eu não curto muito. Eu gosto mais ainda do cinema americano, ainda, né? Então eu ainda tenho um pouco. Claro, tem o Parasita, que foi um filme legal. Teve lá o Pousando no Amor, lá, que a menina vai pegar um furacão. Eu assisti acho que uns 2, 3 episódios. Não consegui assistir, desculpa, pessoal. Que pegou um furacão e foi parar na Coreia do Norte. Agora eu vou me cancelar, mas esse é chato. Esse é chato, ó. Eu não sei, eu assisti um que me indicaram. Então, assim, é um pouco de dificuldade. Ainda tem vários. Tem o Round 6. Round 6 é maravilhoso, eu adorei. Por mais. Aí depois descobri que é um dorama, né? O Round 6. Olha, há controvérsias. Tem gente que acha que tem gente que acha que não é. Eu adorei, eu gostei. Achei, mas é claro, é o selo Netflix, né? Então é empresa americana, mas assim. Um pouco, né? Mas isso que você comentou, da gente olhar um pouco
um filme, nossa, aquela mulher ou aquele homem bonito, aquela galã de novela, sabe, agora eu vou pegar pra nós homens deixa eu ver, Taylor Swift. Vou pegar a Taylor Swift. Nossa, olha aquela mulher loira, americana, branca, com um palmito. Mas assim, nossa, que mulher linda, maravilhosa. E a gente sabe que por trás de uma Taylor Swift, ela não é perfeita. E ela deve ter milhões de procedimentos estéticos. Porque ela precisa ter e tal. Ela deve fazer lipoaspiração, deve fazer vários procedimentos ali. Tem que treinar, deve ter frustração na vida dela também. Como qualquer ser humano, né, e a gente sabe que nada na nossa vida é perfeito, e é óbvio quando a gente trata uma realidade de um filme ele é pra ter um começo, meio e fim, né, e geral a maioria dos filmes, posso colocar assim, tem um final feliz, alguns tem final triste, né, mas assim, vai ter um final feliz, então a gente pega muito essa questão dos doramas, principalmente porque tem muito dorama que lida com relacionamento, né, e lida muito aquela coisa, e aí o pessoal, nossa, eu quero ter isso pra minha vida, e não é a vida da gente, infelizmente. Brasil, pegando o cenário Brasil aqui, gente, que todo mundo tem que trabalhar, muita gente sabe que tem pessoas no nosso país que passam fome, que tem diversas situações atípicas que acontecem aqui, às vezes a gente não tem esse final feliz e a gente se frustra, porque a gente quer viver um dorama. Uma fantasia, né? Exatamente, porque a palavra correta que você falou, fantasia. O que tá na moda também muito é falar sobre essa quantidade de dopamina que as pessoas estão viciadas, né? Em jogos, filmes, aí vai embora, né? O que acontece? A fantasia. Às vezes a minha vida é chata. Então o que eu faço? Eu vou imergir num mundo que não é meu, para eu estar alimentando o meu cérebro e estar sentindo aquelas sensações como se eu estivesse vivendo aquela vida. Quando para de assistir, aquilo tudo vai por terra. Então o que acontece? As pessoas emendam. Assiste um atrás do outro. Só que existem algumas problemáticas. Pode até ser um dorama, ou uma série, ou um filme perfeito, que tem uma história perfeita, mas o problema é que não é minha história. Já começa por aí. Só que o problema também, amigos, é quando aquele filme, aquele dorama, aquela série, ele vem trazendo vamos colocar assim, uma irrealidade dos relacionamentos. Algo que parece ser bom, mas é muito ruim. Quer ver que eu vou trazer um exemplo? Que eu assisti, assisti aquele filme 365 dias. Não sei se vocês tiverem felicidade de ver. Eu tive a infelicidade de saber o que era, mas eu procurei não assistir porque, nossa... eu assisti passando, até porque ele entra na classificação aí de ser um filme erótico, né? Um filme erótico feminino. Só que assim, eu me senti muito mal assistindo aquele filme. Porque assim, era camuflado uma história de um abuso. Era um homem que sequestrava uma mulher e ele mantinha ela como se fosse mais ou menos uma prisioneira, sabe? E casou com ela. Então, uma situação assim totalmente irreal. Então, vai uma jovem, um adolescente. Até eu fiz um vídeo sobre esse filme, está no meu TikTok. TikTok eu não posto muita coisa, mas tem lá no meu TikTok. Eu acho que tá como psi.ananete Costa. Quem quiser entrar lá, tem mais de 60 mil visualizações esse meu vídeo. Comentando sobre esse vídeo, sobre esse filme. Que é uma história de abuso camuflada. Me deu muito gatilho ali, me senti mal como mulher vendo aquela história. Então o problema todo é quando aquela adolescente ou aquele adolescente vão assistir esse tipo de coisa e achar que aquilo é normal. Entende? E acaba entrando naquilo ali que não é uma realidade. Os doramas, já assisti muito dorama. Só que eu tenho uma crítica sobre muitos dos doramas, é que muito do perfil do galã, ele geralmente é mau com a moça, com a protagonista, que é a mulher que ele ama. Então, vai incutindo na mente dessa pessoa de que relacionamento normal é quando o cara tem dinheiro, mas ele pode me tratar mal. Então, eu sou obrigada, porque ele é bonito, é de família rica, e eu sou pobre, eu sou obrigada a aceitar um desrespeito, maus tratos, né? Tem até alguns casos que eles chegam até a empurrar as moças, sabe? Uns absurdos, sabe, gente? Então, a sociedade está indo para alguns caminhos onde que parece que o certo é errado e o errado é certo. E ainda falando sobre comparação, não é só da questão de fictício, tá? E de fantasia não, da vida real também. Vamos trazer um assunto polêmico aí que tá em alta. Essa Virgínia, né? E esse ex-marido dela. Não tô falando do namorado, tá? Do ex-marido, que é o Zé Felipe, né? Aqueles dois, eles pousavam. A história deles chamava mais atenção do que qualquer dorama. De que família perfeita, com um monte de filhos, fotos maravilhosas, festas de aniversário caríssimas, mansões. E aí? O casamento acabou do nada. E tão rápido quanto acabou, cada um já estava namorando com outras pessoas.
Então, o problema todo também, Henrique e Thalita, que vai gerar essa cascata de relacionamentos mal-sucedidos, é essas comparações. O que eu tô consumindo, o que eu tô assistindo, inclusive músicas. Se eu escuto muita música romântica, que fala de alguém que foi traído, que alguém, sabe, que foi humilhado, aquilo vai ficando no meu inconsciente e eu acabo agindo ou vivendo naquela direção do que eu tô consumindo. Entende? Então, tudo tá ligado com o que eu assisto, com o que eu me alimento também. O tipo de alimentação, tudo está contribuindo para as pessoas piorarem seus relacionamentos cada vez mais. Essa questão da Virgínia, é óbvio que o mundo inteiro, acho que, se não me falha a memória, ela é um dos assuntos mais comentados. Sim, e agora ela terminou com o Vinícius Júnior, né? Sim. A Virgínia, que era a nossa Yoko Ono da seleção brasileira, né? Mas assim, Não é mais. não é mais, né? E assim, a questão da Virgínia, realmente, a gente não sabe como é o mundo da Village People. A gente não é difícil, a gente eu não sei, como a gente falou, ela apresentava ser um casal perfeito, tudo. O Zé Felipe, o relacionamento deles não durou muito tempo, Pois é. né? Pra quem é do mais antigo, ela namorou o Rezende, né? Acho que é um influenciador. Acho que Era ele ele. começou com ele. E ela teve a mesma questão, acho que da Luísa Sonza, que, por exemplo, ela era namorada do Whindersson, depois ela subiu mais um degrau. É a mesma coisa a Virgínia, né? Ela começou ali aparecendo, daqui a pouco ela cresceu. E, assim, também foi muito rápido, assim. Ela já apareceu com o Vinícius Júnior, aí não tava mais, aí tava de novo, aí tal. E eu fico pensando em questionando também, assim, como você falou assim, será que realmente é amor? Ou será que é alguma coisa que ali, como você falou, aquela coisa do calor quente do momento, não, preciso arranjar alguém pra mostrar pro mundo inteiro que eu tô, né, com alguém. E eu me questiono muito sobre isso, porque assim, quando essa questão do relacionamento, ela é uma questão assim que Sim. você demora um tempo, pra absorver a informação e tudo mais, né? Sim. E realmente a gente vê que o mundo parece que tá muito, assim, como você falou, as coisas estão girando muito rápido. Não, se não quer, tem outro, pegação aqui, pegação de lá, e por aí vai, não quero ninguém e tudo mais. E eu também acho que não é por esse lado. Mas uma outra coisa que eu queria trazer aqui é a questão cristã, né? Aí a gente pode falar um pouco, porque assim, eu digo, que eu falei pra ela, eu não tenho problema nenhum ela ser adventista, ela não tem problema nenhum ser católico, ela já foi na igreja católica, eu ainda estou pra ir na igreja adventista, assim, que tiver ainda bater os horários, ainda que a gente tem uma dificuldade ainda, porque o horário que ela vai eu tô trabalhando, mas eu quero conhecer também. Muito bom. E eu acho, assim, que a palavra de Deus, Deus na vida do casal, ela muda tudo. Eu vejo, assim, que eu orava pra Deus e falava, não, eu quero encontrar alguém. Ele sempre falava, acalmasse teu coração. Eu escutei muitas vezes essa palavra na minha vida, seja de amigos e tudo mais, acalmasse teu coração. E eu acho que essa hora, eu espero que essa hora chegue, né? E hoje eu tô feliz ao lado dela, graças a Deus. E eu falo assim que eu encontrei uma pessoa que, quando eu conheci a Thalita, eu fui conversando com ela e tudo mais, a gente foi se acertando, fui trazendo o meu ponto de vista, ela foi trazendo o ponto de vista dela. A gente nunca teve dificuldade, eu acho, com relação à briga, quando a gente tem nossas discussões, eu brinco, vai chorar, manda áudio, né? A gente fala, brinca, né? Mas assim, não, brincadeira essa parte, eu tenho um bordão com ela que sempre falou, vai chorar, manda áudio, né? Ela começa, vai chorar, manda áudio. Mas assim, não fiz a minha namorada chorar, pelo amor de Deus, é brincadeiras à parte, mas assim, a forma como a gente tá lidando com as coisas, eu digo assim, que é uma forma abençoada. Que é uma forma que Deus colocou na nossa vida uma coisa, um relacionamento abençoado. E que cada degrau, um degrau de cada vez. Eu acho que isso pra nós é muito importante. Gente, não pensem que tudo é perfeito, tudo é fácil, como ela realmente falou. Paciência, você tem que viver cada dia ali lutando, porque tem dias que ele tá bem, tá uau, tem dias que eu tô tipo, ok, é isso. Aí tem dias que eu tô bem, ele tá meio assim, e a gente tem que, ao meu ponto de vista, a gente tem que aprender a lidar com essas diferenças. Pra isso que eu acredito que exista o namoro. Mas infelizmente, como você também comentou, acontece de que quando a pessoa vai morar junto, né, é diferente. Muda muita coisa, pessoal. O namoro, ele é, como eu posso falar, ele é
Até eu quero dar um conselho para quem tá assistindo aqui, que eu sempre falo lá no Love Adventista, sempre falo, eu dou um conselho. Você não escolhe uma pessoa pelas qualidades. Presta bem atenção no que eu tô falando. Mas como assim eu não escolho alguém pelas qualidades? Porque todo mundo tem qualidade. Se você pegar um psicopata, às vezes ele tem mais qualidade que eu e você. Por que você tá falando isso, Nanete? Como assim psicopata? Por quê? Eu escolho uma pessoa pelo defeito que eu vou conseguir suportar. É tipo isso aí mesmo. É isso mesmo, pessoal. Por que que eu tô dizendo isso? Porque é o que a Thalita falou. O período do namoro é um período que eu vou ver, eu vou olhar pro Henrique, olhar pra Thalita e vou ver quais são as qualidades, com certeza. Os pontos em comum vão fechar, só que o período do namoro é para ver quais os pontos que não vão fechar. Quais que eu vou conseguir suportar ao longo do período que eu tiver com essa pessoa. E esse conselho eu já tô passando, já tô jogando na mão de vocês. Tá certo. Porque o que vai fazer diferença no depois é isso. E que também faz com que muitos casais eles deixem de existir. Porque no período do namoro só olha as qualidades e esquece de olhar o defeito. E principalmente por Você essa achou, né? questão também vai morar junto, né? Por exemplo, vai morar junto, aí vai começar aquela coisa, jogou a roupa ali, Sim. limpou a Questão da casa, convivência, né? não lavou a louça, aí virou caos na casa, tal. Aí vocês vão ter, aí tem que se unir mais ainda pra fazer a roda funcionar. Só que aí, Henrique, entra um ponto. Para algumas pessoas, ter a casa bagunçada não é problema. Exatamente. Isso que eu percebo às vezes. Tem algumas pessoas que a casa bagunçada é a coisa mais normal do mundo. Eu me incomoda. Eu falo a verdade, cara. Chegar na casa da pessoa, cara, eu começo a olhar e falo, meu Deus, cara, o que aconteceu aqui? É o terremoto, negócio aí, tá tudo desarrumado. Eu me incomodo. Eu sou chato, assim, eu falo. Eu posso, talvez, não ser o cara mais organizado do mundo, nesse sentido assim. Mas eu chegar lá numa casa e ver uma pia de louça desse tamanho e o cara não lavou, ou a menina lá, cara, aquilo já começa a me coçar. Aí eu olho aquilo e falo, meu Deus do céu, eu já começo a julgar ali, falo, cara, não dá. Daí, meus amigos, entra uma questão muito importante que para quem tá em casa assistindo, o autoconhecimento. E sim, exatamente. Eu preciso me conhecer, quais que são os meus limites, quais são os pontos que para mim são muito importantes. Por exemplo, para mim, vou trazer para mim o que para mim é muito importante. Eu não suporto homem que não trabalha, que não gosta de trabalhar. É um defeito que muitos homens e mulheres têm, né? Mas para mim isso sempre foi importante. Então, quando eu conheci meu marido, foi um ponto que eu vi muito trabalhador. Muito trabalhador. Então, para mim, foi uma coisa que chamou muita atenção. Uma pessoa carinhosa também, aí já é um ponto positivo. Mas se for uma pessoa que não é carinhosa, já... Então, assim, o período do namoro é para eu ver esses defeitos. Ó, a pessoa desorganizada não dá. Só que tem muita gente que fecha o olho de uma maneira, porque tá apaixonado, se envolveu fisicamente demais, que aqui entra um outro ponto. O ideal no período do namoro é um período mais para conversar, analisar. Mas as pessoas usam para poder se pegar, né? Tá ali se pegando, se beijando, fazendo sexo e esquece de observar. E aí vão lá e se casam naquela paixão. E aí, como a gente já falou, depois que vai ver esses defeitos. Então fica a dica para quem tá namorando, quem quer namorar. Conheça a pessoa, olha as qualidades, porque são os pontos que vão fechar. Só que quando você realmente vai escolher, são os pontos que não fecham. Aqueles que você não vai suportar. Porque são eles que vão aparecer depois que essa paixão abaixa. O interessante é que o nosso slogan lá do Love Adventista é porque amar é uma escolha. O amor verdadeiro, o amor maduro, que algumas literaturas chamam de amor maduro, outras chamam de amor comprometido. Todos eles perpassam pela razão. É quando eu escolho, agora eu conheço a Thalita, não, agora eu a amo de verdade. E isso não é com um ano, às vezes com mais de 2 anos de relacionamento que vai chegar nesse ponto. Mas como a gente já falou várias vezes, quando vai para debaixo do mesmo teto, tudo muda, gente. É muito diferente. Nos 2 anos você fica se segurando, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que fazer tudo para não magoar. Depois você começa a ser quem você é. E aí vem a escolha de estar com essa pessoa. Então, muitos estão aí vivendo essas relações, como eu falei para vocês, a gente já tá voltando em alguns pontos, né? Eu não preciso disso. Sou bem-sucedida, tenho minha casa, se for sexo eu posso conseguir em qualquer lugar. Então as pessoas estão indo nesse pensamento e acabam terminando suas relações, né? E o mais importante, eu acho que para quem está assistindo, é evitar de cometer esses erros para não chegar nesse ponto. Porque, gente, lidar com o divórcio não é brincadeira. Tem muita gente que não consegue nem ficar sozinho muito tempo, porque a dor é muito grande, tá? Mas quando a gente coloca, por exemplo, Deus na nossa vida, quando a gente pede para que Deus ilumine o nosso relacionamento,
quando a gente, principalmente eu peço muito pra que, pelo menos assim, eu quero muito, eu já passei, claro, eu e a Thalita, a gente já teve outros relacionamentos, mas a gente pede muito eu peço muito que esse relacionamento dê certo, porque hoje eu tenho uma relação forte com a Thalita. Claro, com certeza, eu e ela temos diferenças muitas, mas assim, graças a Deus, acho que a gente consegue lidar bem. A gente tem. Até o momento, assim, claro, né, gente? Já teve briga, teve discussão, isso é um fato. Sim. Mas Saudável e necessário. Se não tem brigas saudáveis e discussões, a relação não tá indo pro caminho bom. Se começar. Ai, mas. Não, gente. Não. Desculpa. A gente criou os bordão, né? Tem os bordão, tem tem que ver com os caras lá. O vai chorar, manda áudio, é qualquer coisa. Vai chorar, manda áudio, é qualquer coisa, né? E aí, tem vários bordão, né? Tem outro bordão, que esse é o clássico, não fui eu. Então a gente tem os bordão, os clássicos, os bordão que a gente usa, mas a gente brinca, a gente tenta levar sempre, se tiver uma diferença, pelo menos morrer no dia, porque eu sou eu já sou uma pessoa assim, ó, eu não gosto de dormir na dúvida. Ela também não, e a gente consegue lidar bem. Sim, e aqui tá, gente, agora vocês, aqui, inédito pra vocês, como ele falou. Essa questão eu também queria até perguntar de você, se isso é saudável, se isso é bom, se isso não é, essa, não digo dinâmica, mas a gente claro, já chegou a discutir, já chegou a brigar, mas eu gosto de resolver tudo na hora, porque eu não consigo chegar em casa, se a gente brigou em algum momento, e deitar minha cabeça ali e dormir. Eu não consigo. Eu gosto de conversar sobre aquilo, debater e chegar a um ponto, a um consenso, porque eu não consigo. Eu também sou ansiosa, gente. A Thalita, assim, se a gente tiver algum problema, a gente gosta de resolver já. Mas pra com uma razão. Pra dormir com a cabeça tranquila, porque assim... Sim. Ninguém merece ter que dormir à noite naquela ansiedade, naquele clima ruim. Dúvida. Principalmente eu que tenho que trabalhar em restaurante, então é horrível quando você dorme mal, porque outro dia a rotina de trabalho, ela acaba se tornando puxante, puxa, né? E se incomoda a cabeça, né? Com certeza. Então eu sempre falo pra ela, a gente tenta, e graças a Deus, acho que a gente nesse ano, as discussões, a gente colocou na mesa e resolvemos na hora, não precisamos ter que levar pra outras. Quando a gente se vê, a gente resolve. Aí fica toda aquela semana na melancolia. Não, graças a Deus, isso a gente conseguiu quebrar isso e falar, não, vamos, beleza, tal, tudo certo, vida que segue, e é isso aí. Né? Até porque eu não quero tirar a paz dela, ela não quer tirar a minha paz, né? E eu acho que isso eu não sei o que você acha que é o correto resolver, né? Olha, gente, quando se fala em dinâmica de relacionamento, vamos dizer, não tem às vezes um certo, tem um que funciona. Por exemplo, para você está funcionando assim, é maravilhoso e é raro, porque geralmente é a mulher que tem essa tendência de resolver. A mulher, como a gente fala mais, a gente pensa muito mais. A gente fala e pensa. O homem pensa mais e fala menos. O homem pensa bastante, mas ele não fala tanto. A gente pensa muito e fala os dois, né? Então, a gente gosta de resolver para justamente voltar tudo aos seus eixos, mas geralmente o homem não. Então, você deu sorte, vamos colocar assim, de encontrar um homem que tá indo na mesma direção, né? Eu faço votos que, se vocês se casarem, que continue assim. Entende? Deus chose. Amém. Agora, vamos pegar um casal onde que não é assim. Onde um dos dois quer resolver e o outro quer deixar para amanhã, porque para ele tá muito difícil, não consegue pensar. É o que a gente falou. Casamento, tem um filme que é A Prova de Fogo, que fala uma frase que eu gosto Do muito. bombeiro? Isso. Ah, esse filme é top. Ele fala que o casamento é uma escola que você nunca se forma. Nunca. Você sempre vai estar aprendendo do outro. O casal vai ter que chegar em conversas, num consenso de como resolver melhor a situação. Ou seja, a mulher vai ter que ceder um pouco e o homem ceder um pouco. Às vezes a mulher vai ter que esperar o homem se acalmar para falar, mesmo que ela esteja explodindo por dentro. E ele às vezes vai ter que, não, vamos sentar aqui, vamos conversar. Se o casamento começa, um querendo sobressair sobre o outro, um forçar sobre o outro, aí que começa a dar errado a relação. Então, tudo tem que ser conversado, encaixado. Pode também acontecer de dois casamentos, duas pessoas, elas não quiserem resolver também. Querem deixar os dois para lá, que é o caso de vocês, os dois gostam de resolver, mas pode ser que tenham dois que não gostam. Então, para eles está funcionando daquela maneira. Então, assim, tem que ver o que funciona dentro daquela relação, porque tem a ver com temperamento, personalidade, forma que foi criado. E, gente, já começa a maior diferença que é homem e mulher. É a diferença mais brutal que tem numa relação de duas pessoas de sexos diferentes, que é a questão dos gênios. Tudo nosso é diferente. Então, para você encaixar os dois no mesmo mundo, vai ficar ali a vida inteira.
Os dois tentando, se esforçando até chegar numa maneira que funcione bem para os dois. Mas nunca vai ser 100% perfeito. Alguma coisa às vezes vai dar certo, outra não. E eu gostei de uma frase que acho que um de vocês dois falaram, que é a questão de um dia de cada vez. Um dia de cada vez, um dia de cada vez, um dia de cada vez. E vai indo até chegar 1 ano, 2 anos, 3, 4, 50, e assim vai embora. Principalmente no começo do relacionamento, é muita atividade, parque, cinema. Então tudo isso ajudou, porque os meus programas são os programas que ela gosta de fazer. Então, o cinema, ela gosta de ver filme, eu também gosto. Então, Bom. isso ajuda. Jogar videogame. Pode falar, mas a gente já zerou quantos jogos juntos? Nossa, bastante. E a gente zerou aqueles jogos assim que dá. Era uma prova de fogo. Uma prova de fogo. Aqueles jogos assim, cara, que é pra testar se o casal é fiel mesmo. Passa lá pra mim e tal. Que você tem que jogar. Tem jogos que tem que ser cooperativo. Que você tem que jogar com outro. Se você não você depende do outro parceiro pra conseguir. E a gente zerou 2 desses jogos, assim, já. Não, mas acho que o It Takes Two e acho que são 2 jogos, assim, que foram imprescindíveis. E a gente foi até o fim, trabalhando em equipe e tal. E a gente faz muita atividade juntos, né? Eu ainda falei pra ela agora, a gente tá querendo fazer uma viagem e tudo mais, eu e ela, né? A gente já foi pra praia no final do ano, mas assim, uma viagem, e só eu e ela, tava a minha família, mas agora eu quero fazer uma viagem eu e ela juntos, né? Pra que a gente também possa também se aproximar mais, né? E acho que tudo isso vai ajudando, e também, claro, nunca esquecendo também de estar ali com a nossa fé em dia, de estar rezando pra Deus, agradecendo, porque, como você falou, o trabalho, eu falo sempre pra ela, dignifica o homem. Como você falou ali, o trabalho, ele eu também sou daquela opinião. Sem trabalho, eu brinco, sem trabalho eu também. A primeira prioridade é arranjar o trabalho, depois o relacionamento é outra história. Porque o trabalho, pra você ter realmente uma condição, principalmente no começo. Aí a gente entra num tema até que é polêmico, assim, o homem tem que pagar conta ou não? Eu até perguntei isso uma vez, assim, eu sou da opinião que sim, que pelo menos os 3 ali primeiros encontros, se o homem está interessado na mulher, para o homem ser um cara cortês, ele paga a conta. É claro que tem mulher que não gosta, tem mulher que divide aí e tal, né, enfim. É porque a sociedade tem mudado a forma de pensar, mas não é que é a regra, né? É porque assim, a gente tem que entender que o homem pagar a conta, ele mostra que ele está sendo cortês e ele mostra o interesse dele. É como se fosse uma dança. A mulher vai bem arrumada, perfumada. O homem geralmente vai, às vezes, daí se deixar, vai de camisa de time. Ele não se arruma muito. Não tô mentindo, gente. É assim. Vai lá com o tênisinho. A mulher não. Vai arrumar o cabelo, perfumar. Ela tá fazendo a parte dela. É uma dança. E ele dança de outra forma, mostrando. Eu vou poder dar pra você a beleza que você procura, os filhos que você quer. E eu vou dar pra você a sustentação pra você me dar o que eu preciso. Então é uma dança. Um dança de um lado, outro dança do outro. Essa dinâmica, quando ela é bem feita, ela funciona. Agora, assim, eu não tô aqui para defender pautas feministas, mas assim, eu acredito que quando vai nesse caminho, forma-se como eu posso falar, uma relação mais estável. Entende? Agora, quando a mulher fala assim, não, eu não preciso, essa mulher geralmente, não tô generalizando, mas geralmente ela não vai permanecer em muitas relações. Eu queria falar um pouco dos seus outros projetos. Você tem 2 livros, vamos sair desse negócio de relacionamento. Eu confesso que eu tenho dificuldade de falar de relacionamento. Eu tô vendo. Bastante, né? Você tem 2 livros publicados. Isso. Ainda, eu lembro quando eu conversei com você, não sei se publicou mais algum outro. Na verdade, eu tô começando a trabalhar em outro agora, né? Eu tenho um que é um compêndio de reflexões sobre relacionamento, sobre a vida. O pessoal sempre gostou bastante das coisas que eu escrevi, então eu coloquei dentro de um e-book. Inclusive, ele tem um nome meio engraçado, né? Tentei ser engraçado, pelo menos, né? Eu coloquei reflexões de uma Ananete, né? Porque Ananete, vocês conhecem quantas Ananete? Eu só conheço eu, né? Então ficou um nome assim, meio que quis deixar meio original, né? E o outro é Viva Melhor. São 10 segredos para ter uma vida feliz. Então ali eu vou falar um pouco sobre psicologia positiva, de como a pessoa encontrar a felicidade, sendo que a felicidade não é um lugar. É a caminhada. Não é onde eu vou chegar. Porque, eu vou ser feliz quando eu tiver um carro. Quando eu me casar. Isso é uma ilusão. Eu li esse. O outro, acho que a gente tinha sorteado. Se não me falha a memória, foi isso. Esse livro foi muito, muito bom ter escrito ele. Já apoiou e ajudou muitas pessoas. E agora, eu estou escrevendo um outro. Ainda está em processo de escrita, né? Que é sobre a questão de desfocar. Porque quando a gente foca muito numa coisa e aquela coisa é a coisa errada, as minhas ações vão todas naquela direção. Por exemplo, se eu foco
que, sei lá, que essa luz ali não tá fazendo bem pra mim, eu vou ficar só olhando pra ela, eu esqueço de olhar tudo que tá ao redor. Então a psicologia fala que tudo vai depender de como eu enxergo as coisas, como eu vejo, a minha percepção. Então eu vou trabalhar essa questão no meu próximo livro. Então, para quem quiser também, é só me procurar no Instagram. A gente tem esses livros aí, são livros digitais, então a gente pode mandar para qualquer lugar do Brasil e fora do Brasil, né? E eu tô com um projeto novo, que eu tô para lançar, tô ainda estudando. Eu tô querendo fazer um grupo terapêutico para mulheres. Porque como a gente faz muitos eventos para solteiros, se a gente for abrir um evento hoje, vai ter, sei lá, 20 homens e 200 mulheres. As mulheres são a maioria que querem participar, só que eu vejo que a maioria delas não está preparada, cheia de trauma, veio de um divórcio complicado e uma série de situações. Então, eu vou estar criando esse grupo terapêutico para trabalhar curar essas feridas, para que essa mulher esteja preparada ou não para um relacionamento. Porque nem todo mundo precisa estar num relacionamento no momento. Sim, concordo. Né? Às vezes só precisa estar bem comigo. Exato, estar bem com você mesmo. Que está suficiente. Sim. Inclusive, às vezes é o mais indicado para aquela situação. Porque sabe como é que funciona o ser humano? Tá doidinho querendo arrumar um relacionamento. Quando arruma um relacionamento, não era o que eu queria. Começa a lembrar da fase de solteiro. A gente não aproveita as fases que a gente vive. Então esse é o meu novo projeto. Em breve vou lançar no meu Instagram também. Só que esse grupo terapêutico vão ter pouquíssimas vagas. Vão ter cerca de 20 vagas só. Então, nós vamos estar trabalhando à noite ali com essas mulheres em formato de terapia, de fazer essa limpeza, de ter esse momento só para elas. Muitas mulheres morando sozinhas. Gente, olha, me corta o coração. Então, eu vou trabalhar mais nessa área terapêutica, psicológica com esse grupo. A meditação, ela ajuda nesse sentido? Demais? Demais, porque eu lembro que eu pratiquei muitas vezes quando eu tava pra baixo e tudo mais. Isso me ajudou muito no processo de autoconhecimento, né? Sim. Principalmente quando você começa a meditar, é um processo meio estranho, parece que liga um motor de um carro dentro de você, que entra uma coisa assim, né? E depois que eu comecei a praticar, hoje tá mais difícil, né? Eu confesso que, mas uma época eu gostava de pelo menos fazer aos 5, 10 minutinhos ali. Às vezes fazia um pouquinho mais logo, eu acho muito bom, uma sensação maravilhosa. A sensação de estar respirando, transpirando e deixar o seu corpo nossa, isso é muito bom. Usa-se muito para ansiedade, né? Sim. Porque o ansioso, ele tá sempre querendo saber qual que é o próximo passo. Então, ele esquece do que tá acontecendo agora. Sim, A abordagem que eu trabalho como psicóloga se chama Gestalt terapia. Uma das que eu trabalho, né? Trabalho com psicologia positiva e sistêmica também, que a gente usa mais para a família. E a Gestalt terapia, ela puxa muito isso aqui e agora. Eu estou aqui na frente de vocês. O que eu vou fazer depois, o que eu tinha que fazer amanhã, não importa. Porque eu faço com mais qualidade. E aí o que acontece? Eu vou viver no aqui e agora. Só que o ansioso, ele não consegue desligar. Aí não dorme direito, não come direito, já vem todo um processo. E as meditações, a respiração, uma técnica simples de respiração, pode ajudar muito. Ajuda. E não só meditar de ficar em silêncio, mas ler um bom livro. Para quem é religioso, praticar uma oração. É excelente. Você vai desfocar e vai começar a usar outras áreas do cérebro. Até a própria inteligência, ela aumenta quando você está meditando e até mesmo orando. Tem vários estudos sobre isso recentes. Falando que como que áreas do cérebro são acionadas e melhoradas, sensação de prazer, muito mais às vezes do que até um exercício físico, enquanto você está orando. Olha que interessante. Sim, sim. Outra coisa que eu comentar, o exercício físico também ajuda demais nessa luta contra a ansiedade, porque eu considero uma pessoa ansiosa, né? Fiz terapia também. Sim. Tô ainda em processo de tratamento, mas melhorei muito de lá pra cá em cima da questão da ansiedade. Claro, a Thalita me conhece e sabe que eu sou meio ligado aos 220, assim, mas eu tento também usar essa vontade pra colocar meus projetos em prática. Sim, pra vamos não me falar sobre manter isso. Pra não me manter parado, né? Porque eu falei pra ela que se eu ficar parado, eu fico muito também. Aí fica aquela coisa de pensar demais. E aí aquela coisa de não dormir direito e tudo mais. Então, eu uso bastante do meu tempo para o meu trabalho, para as minhas edições, para o podcast, que também demandam muito tempo, né? E principalmente agora que a gente tá crescendo. E também usar isso em cima do processo criativo. O que eu o que eu gostava muito, hoje em dia eu não faço tanto, era escrever. Nossa, escrevi, lia bastante, porque era uma coisa que eu adorava.
né? Era a sensação de prazer, como você falou, escrever, Sim, tá ali, sim. aquela coisa da cabeça tá cheia, e você começar a simplesmente colocar no papel, nossa, melhorava 90%. Hoje eu gosto mais de colocar em prática. Eu tenho também muito material escrito, ainda quero elaborar muitas coisas em cima do Bom. que eu escrevi, Sim. mas eu sei que o exercício físico, a caminhada, eu acho que a caminhada pra mim foi o exercício mais prazeroso, né? Porque aí você tá ali em contato com gente, com o ar. Eu Muito bom. confesso que a academia mesmo, eu vou, mas eu confesso que, nossa, dizer assim que eu amo, não. Eu gosto mais do Pilates. Pilates eu Bom, gosto. Pilates é excelente, Pilates né? eu faço toda sexta-feira, eu gosto de Pilates. E você, o que você gosta, meu amor? Ah, eu gosto de Exercício ler, físico. gente. Ler. Ler? E nada de e-book, tá, gente? Não, claro, né, com todos os efeitos, gente, eu Não digo gosto isso, do mas... Kindle? Não, gente. Eu tenho um Kindle. Gente, eu não sei, eu acho que assim, mais é tradicional. Eu gosto de pegar no livro, sentir aquele cheirinho das Sim. páginas. E isso, pra mim, é ótimo. Eu gosto. Mas, claro, né, quem tem e-book é bom também. Eu gosto de ler, eu gosto de... Não me julguem, mas eu gosto ali de dançar um K-pop. Isso me faz bem. Eu me sinto bem gastando energia e é uma coisa que eu gosto de fazer. Uhum. É importante, vocês estão trazendo agora outro assunto, né, que é a questão do amor próprio, né? É importante ter essas atividades, até para conseguir um bom relacionamento. É quando eu me amo, quando eu me cuido, né? Meu marido, a gente pratica vôlei, né? Eu me machuquei um pouquinho, mas a gente gosta, ama vôlei. Você assiste também? Olha, assistir não, eu sou mais da prática. Sou mais que nem você, sou mais da área mais prática, né? Eu jogo vôlei faz muitos anos. Já joguei em time da faculdade. Legal. Aham. Amo vôlei, mas amo assim demais, né? O vôlei, só pra você ter uma ideia, é futebol, vôlei e Fórmula 1. Vôlei em segundo lugar. O vôlei no Brasil é mais que a Fórmula 1. Pra vocês Olha, terem uma ideia. Aqui na região de Curitiba tem muito vôlei aqui. Eu cheguei a jogar num time aqui também. Amador, né? Mas eu cheguei a jogar. Então são coisas interessantes. A mente e o corpo, elas estão totalmente ligadas, interligadas. Inclusive as pernas, né? Eles chamam as pernas e o intestino do segundo cérebro. Então a saúde do corpo está relacionada com as pernas. Então é importante sim a pessoa se movimentar, ajuda demais com a mente, nossa, com uma série de situações para lidar com ansiedade, depressão. Eu queria só pontuar uma questão importante para quem está assistindo, inclusive, porque hoje nós estamos numa era muito grande de diagnóstico, né? Tudo a pessoa tem que ter um diagnóstico. Vai num psiquiatra ou no psicólogo, tem que sair com um papelzinho, ó, né? Sou tal coisa. Tá assim, as pessoas estão tendo essa necessidade, só que isso às vezes tem sido mais negativo do que positivo. Por exemplo, a ansiedade, o estresse, são coisas naturais que nós já temos no nosso corpo para nos ajudar a agir. Como você falou, a ansiedade me ajuda a colocar os meus projetos em prática. Às vezes é só a sua forma de funcionar, não é ansiedade, doença, né? Porque a ansiedade, quando ela é doente ou patológica, é quando ela é muito exagerada, quando ela vai trazer um prejuízo na sua vida. Entendeu? Sim. Prejuízo. Então a gente tem que ter essa dosagem. TDAH, será que tem TDAH? Autista, será que sou, não sou? Tem gente que acompanha na internet, e descobri que sou autista. Pessoa super talentosa, vive muito bem, teve alguns prejuízos, mas não foi nada grave. Então assim, a gente tem que ter cuidado que alguns diagnósticos estão trazendo mais malefícios do que benefícios para a vida da pessoa. Sim, eu concordo plenamente com você. Como a gente falou, a gente tá agora numa era que as pessoas querem, eu sou diferente, não sei o quê, eu tenho ansiedade, e muitas vezes até parar com a própria vida, porque se acha que não, agora eu tenho, ferrou, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E não é por esse lado. Pelo menos, eu tento usar, porque assim, o ansioso, pelo menos eu sou assim, a gente pensa muito. Só que eu tento usar essa parte pra pensar coisas Boas, né? pro meu podcast, pro meu trabalho. A gente tem e tentar criar soluções, melhorar ali o nosso ambiente. Agora estamos na era da inteligência artificial, então a produção ela aumentou muito rápido, né? Muito, Hoje eu muito. consigo criar essa logo, ela foi criada com inteligência artificial, tava com uma ideia na cabeça maluca lá de criar esse negócio aí, e fui lá usar pra toda a minha ideia pra ver, né? O podcast, ele tem uma pegada mais cartunesca, porque eu gosto de animação, foi uma das coisas assim Legal. que eu gosto e tudo mais, né? E eu curto criar coisas, né? Então eu tento usar isso ao meu favor, sabe? Agora eu quero fazer uma pergunta, agora sou eu que vou fazer a pergunta. Por que de mito? Eu sempre fiquei pensando da onde que veio esse nome. Achei bem interessante, Certo, porque certo. também da caveirinha ali. Uhum. Explica pra mim e pra pessoal também de casa, né?
Já deve Então saber, vamos né? lá, né? Eu comentei algumas, não foi muitas vezes, mas vamos lá. O Gi quem começou o podcast, na verdade, foi o seguinte, né? Eu tinha um canal no YouTube, pra quem não tá mais, infelizmente, é uma longa história, que era o K2 Henrique Moro. Eu fazia vídeos de vlog, de comédia e tudo mais. Me deu na telha, não quis mais ter, mandei tudo pro ar e foi aquilo mesmo, né? Não, mas assim, eu tava naquela fase de autoconhecimento, como você falou ainda. Aí um amigo meu falou, cara, eu gosto de bater papo, tal, tá querendo fazer um projeto. Vamos gravar um episódio, primeiro episódio, não sabia nem qual era o nome. Foi assim que surgiu o Gimito. Vamos sentar. O primeiro episódio de Gimito foi falando sobre jogos. Você lembra que acho que até o 12º episódio era só eu e ele conversando. A partir do 13º que a gente começou a chamar convidado. Que aí veio um amigo nosso que queria falar de investimento. Vamos todo episódio chamar alguém diferente? Vamos. Aí começamos com os nossos amigos, fomos crescendo. Só que, claro, hoje ele deu uma pausa, né? O nosso querido amigo Giovanni. Então o Gi é Giovanni. E o Mito era o meu apelido de escola. Mito. Tá? Por que será, gente? Era um cara que fazia umas façanhas na escola, assim. Era aquele cara que fazia as coisas, né? Aquela coisa que falava ou tal, né? Eu sempre fui um cara muito desbocado, assim, muito comediante. Então eu apelidava de Mito, né? Aí eu pensei, Gimito. Só que é meio complicado, porque lá, por exemplo, vamos escutar o podcast do Gemido. Vamos escutar o podcast eu já escutei vários nomes, né? E pior que ficou esse do Gemido é complicado, né? Porque eu vou escutar o Gemido lá. E você não tem noção do que piada que fazem, né? Em cima desse nome. Tá, da caveira, vamos lá. O Giovanni, na época, ele gostava muito do Punisher, o Justiceiro. Sim. O Justiceiro, ele tem uma camisa de uma caveira. Então, sendo que a primeira logo do Gimito era uma caveirinha, era bem assim, coisa feita, eu não lembro do que eu fiz, era uma caveirinha com headset. E eu fui mudando a logo, acho que isso aqui já tá a 5ª, 6ª logo, agora eu não lembro de cabeça, eu já fiz várias, né? E eu sempre acho que todo ano eu fazia uma. E aí quando a gente veio pra televisão, eu falei, não, eu preciso de uma identidade visual e tal. E eu fiquei naquela coisa de fazer um círculo, aí eu tava com essa ideia, né? E eu comecei a brincar com a inteligência artificial, começar a escrever, hoje né? Aí eu achei essa ficou legal, assim, sabe? Né, mas é claro, o pessoal olha aquela caveira, tinha uma lá que colocou a primeira nossa, dá a impressão que, o que esses caras estão fazendo caveira no headset e tal, mas não, a gente sempre foi, né, e eu não sou atleticano, não sei mais nada, né, não, atlético, né, coxa, né, então o Gimito, ela se baseia muito, e essa pegada mais cartunesca, porque eu mexo com animação, né, acho que você não sei se lembra que a gente faz a musiquinha e tudo mais, então eu tenho essa pegada mais cartunesca do Gimito, né, então você vê assim que era pra ser um chapéuzinho que tá saindo uma mãozinha e ela tá desenhando a logo, né? Com uma caveira mesmo, como se fosse ossos mesmo, né? Mas uma pegada mais cartunesca, assim, não aquela coisa, ou caveira E eu sempre achei legal, assim, as caveirinhas e tudo mais, né? Nossa, super criativo, né? Juntou várias coisas. Nossa, eu não imaginaria. Aqui ela tá cortadinha um pouquinho, mas ela é um círculo, né? E aí tem umas fumacinhas lá. A gente tá querendo agora fazer as camisas, né? Aqui dá pra ver melhor, né? Aqui no copo dá pra ver, né? Sim, ela tá exatamente. inteira, né? Exatamente, ela veio aqui. A gente tá ainda elaborando, né, essas canecas e a gente tem, assim, uma pegada mais cartunesca, né, do podcast agora, né? E graças a Deus tá dando tudo certo, né? E, assim, eu ainda quero fazer mais animaçõezinhas do Gimito. Muito bom, excelente. Bom, Ananete, eu queria agradecer, em nome do podcast Gimito, a tua presença aqui hoje. Muito, muito obrigado por você estar aqui hoje. Eu acho que marcou um episódio que eu queria muito trazer você novamente. Porque eu falei, não, eu queria trazer porque eu fiquei com aquilo. Eu sempre falava, não, eu tenho que trazer a Nanete porque... Eu falei, não, aconteceu tanta coisa, acho que um ano atrás, foi mais ou menos que eu te entrevistei, né? Hoje estou tendo a presença de conhecer você pessoalmente, né? Agradecer a Cláudia mais uma vez. Quero que ela venha nesse podcast aqui. Então, Cláudia, se você tá vendo, vem aqui nesse podcast falar sobre Libras, né? A Cláudia que, né, foi minha companheira aí de prefeitura. Durante 2 anos eu fui o estagiário, né? Então eu trabalhei com ela, pessoa muito querida. E eu quero agradecer você, eu vou deixar na descrição para quem quiser o link das redes sociais da Nanete. Dê uma olhada nos livros dela, vale muito a pena. Eu li, recomendo bastante. E também vou deixar nas redes sociais o link das redes sociais do Gimito. E é isso. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui e até a próxima.